Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como aprender facilmente, rapidamente, como aprender melhor? Gente, essas perguntas têm realmente feito a diferença. Porque a pessoa que pergunta como aprender mais e melhor e mais rápido, ela está buscando a estratégia do aprendizado e não só se entupindo de informações. Isso é muito importante. Eu tenho feito alguns vídeos sobre esse tema que eu tenho colocado aqui no canal e tem feito muito sucesso. Alguns deles eu posso ir colocando aqui, se você está vendo pelo YouTube, no card, para você abrindo algumas abas do computador e entender a estratégia de uma melhor aprendizagem. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para você 4 formas de treinar o seu cérebro a aprender e absorver informações facilmente. Gente, para isso, eu coloco aqui na tela um modelo de pirâmide do William Glasser. Coloca aí na tela, Matheus. Olha só, segundo esse psiquiatra, William Glasser, nós aprendemos muito mais quando ensinamos os outros. Ou seja, é uma aprendizagem ativa. 95% daquilo que você está ensinando, você está captando. Se você for lá para o topo da pirâmide, ler 10% é uma atividade passiva. Então, para pensar. Um livro que você leu, você gastou às vezes semanas para ler aquele livro. Sabe quanto que você aprendeu daquele livro? 10%. É muito pouco, né, gente? Como melhorar esse nível de aprendizagem? Bom, escutar. Esse livro que você leu tem audiobook? Escuta o audiobook, vai elevar para 20% a sua aprendizagem. Tem como ver alguma coisa sobre esse livro, sobre esse conteúdo? Tem como você ver algum material sobre isso? Vai aumentar para 30%. Tem como ver e escutar ao mesmo tempo? Vai para 50%. Tem como você formar um grupo de estudo, um debate, onde você vai conversar, classificar, numerar, definir? Foi para 70%. Se você praticar o que você aprendeu, 80%. E se você ensinar os outros, 90%. Por isso aí já vai a primeira dica para você aprender rapidamente alguma coisa. Acabou de aprender? Comece a ensinar, que seja para sua namorada, para o seu namorado, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Discute sobre aquilo, conversa sobre aquilo. Você vai elevar o nível de aprendizagem lá para o topo. Inclusive, muitos vídeos que eu gravo aqui no canal, na verdade, são temas que eu estava estudando e que eu era o maior interessado em aprender. E eu aprendo muito mais quando gravo um vídeo. E o mais engraçado, gente, é que tem vídeos que eu gravei há 2 anos atrás que eu já não me lembro tanto deles. E de vez em quando eu me pego assistindo meus próprios vídeos, aprendendo aquilo que eu ensinei. Nossa, que legal, olha o que ele falou, que interessante. Nossa, peraí, volta um pouquinho, Lucas, deixa eu ouvir o que ele falou. Eu acabo aprendendo com meus próprios vídeos. Interessante, não é? Segunda dica, aprenda algo com um estado interno de naturalidade e curiosidade. Isso vai facilitar muito, gente. Parece bobo, mas quando você vai aprender alguma coisa que você julga difícil, por exemplo, você está numa aula de matemática e aquilo parece muito difícil. Você fala, nossa, caramba, que difícil isso. Nossa, olha só, o seu corpo já ficou tenso, você já criou um bloqueio com aquela matéria. Mas quando eu me coloco no estado de calma, tranquilidade, de curiosidade, que é saber o que está sendo ensinado, o porquê, o como está sendo ensinado, a informação flui. Ok, matemática, interessante. E o que se faz com isso daí? Olha, que legal, bacana. Sabe, esse estado de tranquilidade e curiosidade é muito importante porque ele tira os seus filtros. É o estado da criança. É o estado que o John Grinder, um dos criadores da PNL, chama de Know Nothing State. É você se colocar no estado de não saber, no estado de criança mesmo, onde você tem curiosidade para aprender algo novo, sem filtro. Porque se você ficar tenso, se você ficar com medo, isso é um bloqueador da sua memória. Terceiro, repetição. O que você acabou de aprender, repita. Repita, repita, repita. E depois você pode repetir de maneira espaçada. Tem um aplicativo que faz isso muito bem para aprender línguas, que é o Anki, onde você lança fraseologias, você pode criar áudios, ou mesmo seu professor pode criar para você áudios da nova língua que você está aprendendo, e aí você qualifica aquele áudio como fácil, como difícil, como muito difícil, e à medida que você coloca como difícil, aquele áudio, aquela mensagem, para você repetir ela verbalmente, para você aprender aquele vocabulário, você vai repetir várias vezes. À medida que começa a ficar fácil, você vai dizer para o aplicativo que está fácil. E ele vai começar a te devolver aquela frase ou aquele vocabulário de maneira espaçada. 3 dias, 5 dias, 1 semana, 1 mês, mas sempre com repetição, ou próxima ou espaçada.
Quem já fez curso presencial comigo ou mesmo online, já percebeu que eu faço isso também. Eu ensino um conteúdo, a hora que eu vou para o próximo conteúdo, eu acabo reconectando o conteúdo de trás e o de trás dele ainda. Quando eu vou para o da frente, vez ou outra eu venho voltando, de maneira, claro, bem mais rápida, mas reconectando com o assunto que já foi ensinado na matéria anterior. E eu percebo que os alunos aprendem muito mais quando tem essa repetição espaçada, porque aquela informação que você aprende, mas você não vê de novo, o seu cérebro vai entendendo que aquilo não é tão importante, não é tão relevante, e vai escondendo essa informação de você mesmo. Mas quando você tem acesso àquela informação que acaba de aprender, mesmo que de maneira espaçada, mas tem uma certa frequência, mantém sempre fresco na sua mente, até que vire uma memória tão forte que não precise mais de ser repetida. Sinta o que você acabou de aprender. O cérebro aprende quando se emociona, isso já é ciência, inclusive. Ou seja, quando a gente tem um aprendizado emocional sobre um fato, a gente nunca mais esquece. Eu falo muito sobre isso nos meus cursos, que provavelmente você não se lembra o que você comeu antes de ontem ou o que você vestiu na sexta-feira passada, mas se você tem aí mais de 30 e poucos anos, você se lembra onde você estava quando teve o atentado às Torres Gêmeas em 2001. Por que você se lembra? Por exemplo, eu me lembro da morte do Ayrton Senna, eu me lembro do dia do meu casamento, eu me lembro do nascimento da minha filha, porque foram momentos que me marcaram, certo? Não importa se essa emoção foi positiva ou se ela foi negativa, ela marcou. Ou seja, eu costumo dizer que a emoção secciona a memória. Tanto que num atendimento de hipnoterapia, por exemplo, quando fazemos um atendimento de regressão de idade, na verdade a gente regride a emoção da pessoa. E aí os fatos oriundos daquela emoção vêm à tona, mas sempre a gente puxa primeiro uma emoção, nunca uma data em específico. Mas a data pode até aparecer se primeiro puxar a emoção. Então, dica de ouro, quando estiver aprendendo alguma coisa, procure sentir o que você está aprendendo. Procure aumentar a sua sensação sinestésica em relação àquilo. Você vai mandar uma informação para o seu cérebro de que, olha, isso é muito relevante, guarde isso para mim. E aí, gostou dessas 4 formas de otimizar o seu nível e velocidade de aprendizagem? Espero que sim. Se você gostou, deixe os seus comentários aqui. Se você também tiver alguma outra estratégia de estudo ou de aprendizagem, coloca aqui, porque assim como eu e você, amamos estudar e aprender. E quando aprendemos a aprender de maneira mais rápida, aprendemos melhor. E esse é o meu objetivo com esse vídeo, ok? Eu te vejo num próximo vídeo, hein? Um grande abraço.